Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa revisão. Desde já peço perdão pelo horário. Começando pela norma jurídica. É, Vamos começar primeiro com a definição. O que seria exatamente essa tal norma jurídica? A gente tem aqui algumas coisas que a André colocou, que são exemplos de norma. A gente tem o proibido de fumar, normas de trânsito, normas de aviso, normas sociais também. Mas ele vai falar essas partes melhor, porque eu não sei como ele conceituou, mas na revisão para quem puder participar, é interessante. Mas, essencialmente, a norma jurídica ela é um imperativo de conduta, ou seja, é um padrão de comportamento social imposto pelo Estado para garantir a ordem e a segurança nas relações humanas. O que quer dizer? O Estado, ele possui o poder coercitivo e ele tem o monopólio da força. Nenhum outro ator da sociedade, um indivíduo, ele vai deter essa capacidade de uso da força para coibir um comportamento ou incentivar um comportamento como o Estado. Nesse sentido, ele estabelece uma série de normas e condutas que derivam das leis postas para, assim, suscitar um resultado na sociedade e manter o bem-estar social. Esse próximo slide ele diz exatamente isso, né? Que ele é um instrumento de controle que regula a convivência social, ou seja, para tentar manter a sociedade em conformidade com o que o Estado espera, sem conflitos, e quando esses conflitos emergem, quando alguém descumpre a norma, o Estado ela usa do seu poder coercitivo através de sanções, de multas, de castigos, de penas, de modo geral. A gente vai ver posteriormente que existem penas privativas de liberdade, sanções monetárias, entre outras, que são os desincentivos do Estado para a prática de um comportamento tipificado. São características da norma a bilateralidade, ou seja, a interação entre dois atores, sendo o Estado interagindo com o indivíduo. O Estado ele tem o poder de ordenar sobre os indivíduos, impor a eles certas normas. Quando a gente fala em generalidade, quer dizer que as normas elas são aplicáveis para todos os indivíduos que estiverem dentro de um ordenamento jurídico. Então não pode haver uma distinção. Ninguém pode estar acima da lei, nem mesmo os atores do Estado, no sentido de serem aqueles que personificam, aliás, a função do Estado. Eles também não estão imunes, têm condutas e comportamentos deles que são tipificados. A coercibilidade, como já disse, é a possibilidade que o Estado tem de, através de seus autores, fazer uso da força para coibir comportamentos desviantes. Além disso, a gente tem um instante, a estrutura lógica da norma. Então, a norma ela se divide nessas duas possibilidades. A hipótese, que é a ocorrência de um fato que é tipificado, que está presente na norma, e gera uma consequência. Então, a gente tem um exemplo de uma norma de não fazer, que é uma norma penal, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. A hipótese ou fato é matar alguém. Tipificou-se que você não pode fazer isso, e a consequência de fazer isso é a sanção, a reclusão de 6 a 20 anos. Um exemplo contrário que a gente pode falar são as normas que te punem por não fazer. Então, no trânsito, você está dirigindo e você deixa de usar o cinto de segurança. A norma de não fazer. Você não fez o que a norma impôs que você fizesse, e, portanto, você receberá uma sanção por isso. Quanto à vontade e imperatividade da norma, a gente tem as normas de ordem pública, que são destinadas a, a coibir mesmo impulsos de desviante na sociedade, protegendo seus interesses fundamentais. Então, o indivíduo ele não pode se afastar da norma, ele não pode escolher aquela norma, tem somente que segui-la. E as dispositivas, elas regulam entre da vontade privada. Eu vou deixar para o André explicar melhor isso aqui amanhã, porque não entendi bem. Não estudei dessa parte. A gente tem normas de conduta e normas de organização. As normas de conduta
são como a que eu citei, da Lei de Segurança, a Lei Penal do artigo 121, que é sobre homicídio, disciplina diretamente o comportamento que o indivíduo deve fazer para estar em conformidade com a norma. Então, tá aí um exemplo, proibido matar. As de organização elas não impõem, mas estruturam. Então, a gente tem, por exemplo, uma lei que estabelece que o Brasil é a capital federal. Não tem como você contrariar isso. Uma norma que estabelece, por exemplo, a possibilidade e a necessidade de que o presidente indique um ministro do STF. Não há como ir contra isso. Você pode achar moralmente errado, mas em termos de norma, em termos de atitude, não há nada que possa ser feito quanto a isso. É uma previsão constitucional. E a gente tem os três fatores da norma, que a gente tem validade, no sentido daqui, a validade ela está associada à concepção positivista. Então, a norma é válida se ela está posta no ordenamento. Ela foi criada por uma autoridade competente e passou pelo processo legislativo. Ela é eficaz quando produz resultados na sociedade de acordo com o que ela pretende. Então, observa se a sociedade assimilou essa norma, a cumpre, e se o Estado usa da sua capacidade de coibir quem a descumpre. A justiça da norma tem um aspecto mais justnaturalista, mais valorativo, não no sentido de validade, mas de valor mesmo. Essa norma ela é justa se ela está em consonância com o que a sociedade entende como sendo justo, se ela produz resultados que são satisfatórios para o bem comum. Então, a gente entra justamente nisso, a distinção entre norma jurídica e moral. A moral, ela não é bilateral, ela é unilateral. Então, todo indivíduo tem a sua moral. E por ter a sua moral, se ela for diferente da de outros, não garante a ele a possibilidade de ir contra a norma de direito. Então, quanto à exterioridade, o direito ele julga os atos externos e a moral julga também a intenção interna. E só a força jurídica tem coercibilidade, possui a capacidade de impor a sua vontade por meio das normas. Impor a nossa moral para pessoas de moral diferente, além de não garantir resultado nenhum, é uma intolerância. A gente tem a hierarquia das normas para Kelsen, começando do topo da pirâmide, que não é de Kelsen, a Camila até costuma dizer isso, mas para a didática fica interessante. No Brasil, a gente teria a Constituição Federal como principal pilar, especialmente as suas cláusulas pétreas, que não são revogáveis, não são modificáveis, porque modificá-las ou revogá-las significaria excluir direitos. As emendas constitucionais, que são alterações feitas no texto constitucional, a fim de adaptá-la, torná-la mais abrangente, ou trazer para ela problemas e questões da contemporaneidade. Tratados e convenções sobre direitos humanos que o Brasil assina. Então, a gente tem o Tratado da Costa Rica, de 69, é um exemplo. O Tratado contra a Tortura, de... foi na Colômbia, se eu não me engano. E aqui a gente tem as diversas leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e as normas infralegais por último. Eu acredito que isso não vai cair. E de todo modo, André vai explicar melhor amanhã, porque eu não me dediquei tanto a essa parte. Agora eu vou utilizar o meu slide de Maria Eduarda para falar sobre common law e civil law. A gente não vai cair em naturalismo, Camila disse, não vai cair em positivismo. Então vamos começar pelo sistema de civil law. É, a primeira datação que se encontra sobre o sistema de civil law, ela decorre da Roma Antiga. Roma tinha um sistema de normas escritas já desde a época do auge do seu império, e essa era uma ancestralidade do direito positivado, principalmente através de imperadores como Justiniano. Só que em determinado momento ocorre a invasão germânica, os bárbaros invadem Roma e, após travarem batalhas por alguns períodos, eles passam a conviver em sociedade. Então, como as normas de Roma não podiam se aplicar aos bárbaros, ao mesmo tempo em que era impossível uma norma consuetudinária baseada no costume pelas diferenças culturais,
viu-se que tinha que se positivar um novo direito. A esse direito deu-se o nome de Romano Germânico, que foi uma das primeiras aplicações históricas de um sistema de civil law, onde tinha que se estabelecer normas porque não era possível julgar situações através de casos concretos devido à diferença cultural. A gente vê esse sistema perder força no período da Idade Média, através da Inquisição, onde a igreja ela tinha muita influência, muito poder, então não eram normas postas, apenas normas teológicas com também a predominância do direito natural entre os filósofos, porque eles entendiam que a lei era universal e imutável, portanto não precisava ser tipificada. Isso deu força para que a igreja pudesse realizar os seus julgamentos sem maiores consequências. Só que isso perde força, e aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna, no Renascimento, o homem ele volta ao centro, tem impulsos de revolta contra o absolutismo, contra o rei que estava acima da lei, e isso culmina na Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. A gente tem as constituições de 1791, 1793 e 95, além da codificação napoleônica, que tinham esse interesse de tipificar o máximo de condutas possíveis para que não fosse necessário recorrer a precedentes, a casos concretos, e tudo tivesse ali presente na letra da lei. O civil law ele se associa ao dispositivismo, pois para ele é necessário um conjunto de normas postas e sanções previstas para que você possa julgar casos, não podendo decorrer apenas do imaginário do juiz e dos costumes da sociedade. Então, o aspecto principal para um juiz no civil law deve ser a doutrina no seu julgamento. Só que na atualidade, reconhece que a maioria dos países adotam também características do common law. O juiz ele não só aplica a lei, mas ele analisa precedentes, analisa jurisprudências para tomar uma decisão que esteja mais embasada com a sua interpretação do caso concreto. No civil law, a fonte do sistema jurídico é o legislador, as legislações, os códigos. Então, a fonte da lei penal no Brasil é o Código Penal, da lei civil é o Código Civil. Na Idade Moderna, o juiz era visto mais como um aplicador restrito do direito, só que novas vertentes mostram que agora ele atua em ambos os papéis. É difícil você falar em uma sociedade que siga somente o civil law. Há predominância do civil law por causa da importância dos códigos, mas há também a interpretação, a hermenêutica do juiz. A gente tem a maior parte dos países do mundo adotando o civil law, então o Brasil, países da América Latina, países ibéricos, grande parte da Europa, com exceção dos países de língua inglesa, que adotam em sua maioria o common law. O common law ele surge em oposição ao direito romano-germânico na Inglaterra, por volta ali do século XII. O juiz ele analisava os casos através dos precedentes e dos costumes no que se referia aos tortos. Os tortos seriam como violações ao direito de propriedade, a temáticas do direito civil, onde o juiz olhava condutas anteriores e assim indenizava os prejudicados. O direito anglo-saxão, ou common law, ele deriva do direito islâmico, segundo algumas fontes, porque houve um contato entre ingleses e os normando-árabes na invasão dos normandos à Inglaterra. A institucionalização do common law veio com Henrique II, porque ele pretendia padronizar nacionalmente todo o atual jurídico na Inglaterra. Nesse período dele, estava muito dividido entre condados, entre pequenos territórios, onde cada um era administrado segundo uma lei, e ele abole todas essas administrações alternativas para estabelecer somente o common law. Tanto que nesse período era comum que os juízes dele viajassem por todo o país resolvendo casos, já que agora a gente estava falando de uma lei unificada. Então, para características gerais do common law, ele se baseia na interpretação historicamente dada a casos semelhantes. O juiz ele vai reunir casos, teses principiológicas, vai entender costumes e tradições associadas ao contexto histórico e social do momento
E através disso tudo, ele vai chegar a uma tomada de decisão. O juiz aqui é a figura central, ele que faz a lei, porque ele produz os resultados do julgamento, não somente aplica. Ele é o responsável por interpretar os precedentes, as jurisprudências e através delas formar direito, fazer a sua interpretação do caso concreto. Desse modo, o common law ele se baseia muito no juiz como a figura formadora do direito, diferente do civil law, onde essa figura é a do legislador. O common law ele é adotado por via de regra nos países colonizados pela Inglaterra e de língua inglesa, como os Estados Unidos, o Canadá, que é interessante, não adota em Quebec porque é a região dos Estados Unidos de mais influência francesa. Então lá em Quebec a gente tem o civil law, no resto do país o common law. Países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, que são anglófonos, a gente tem países da Grã-Bretanha também, além da Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, todos esses funcionam no sistema de common law. De modo geral, é isso. A gente também vai ter a revisão, tirar as dúvidas e poder falar mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada sobre essas temáticas. Deixa eu conferir se tem mais alguma coisa aqui nesse slide. Não, não tem. Vai ser só a parte que eu vou colocar as referências. Valeu.